Oi, tudo bem? Olha, não tem problema não, tá? Assim que acabar a aula, eu vou postar o link da gravação no YouTube e já mando para você poder assistir a aula, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Só um minutinho para o pessoal chegar. Só um minutinho. Vou aproveitar enquanto o pessoal está chegando, gente, vou pegar um copo d'água. 2 minutinhos, tá? É bom que dá tempo de todo mundo chegar. Pronto. Prontinho, né? Entrou todo mundo. Então, vamos lá, meninas. Vamos continuar. Então, quais são os tipos de percepção que tem? Né, a gente está falando que existem várias coisas que precisam ser desenvolvidas, coisas que eu preciso levar em conta. Algumas dessas percepções, desses conceitos que eu tenho que estar sempre atenta. Primeiro, percepção visual. É uma das coisas que eu preciso entender. Principalmente, pessoal, quando a gente está trabalhando com crianças. Porque às vezes os pais, por N razões, né, até porque eles nem receberam formação, não existe escola para ser pai ou mãe, eles não observam algumas características dos filhos. Como vocês vão estar trabalhando com crianças, seja individual, seja em creche, existem algumas coisas que a gente tem que ver se a criança está desenvolvendo. Porque se não tiver, pode ser sinal de uma doença, por exemplo. A gente viu lá no segundo livro, no Saúde e Seus Cuidados, crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade, todas essas coisas, a gente precisa começar a estar atento desde cedo. E uma dessas percepções, por exemplo, é a percepção de objetos, formas, cores, tamanhos, espessuras. Isso está relacionado com a percepção visual. Quando eu trabalho com bebês, por exemplo, isso precisa ser desenvolvido, né? Existem brinquedos, coisas que estimulam as crianças a entender cores, entender tamanho. Existem, não sei se vocês já observaram, mas existe hoje, quem tem bebê hoje em dia sempre compra aqueles tapetinhos que tem um arco em cima. E aquele arco tem vários brinquedinhos. Se vocês forem observar, existem um desses brinquedos, é um livrinho de tecido. Se você for observar esse livro,
cada página tem uma textura diferente, justamente para a criança já começar a desenvolver, tá? Mas isso está relacionado a esse outro ponto aqui, ó. Percepção termotátil, né? Relacionada à interpretação tátil, térmica, relacionada à forma, tamanho, espessura, peso, temperatura. A gente vai estimulando a criança a ter essas sensações, tá? Percepção auditiva, discriminação através de sons, ruídos e tonalidades. E isso é muito importante porque como que eu sei que uma criança ela é deficiente auditiva? Porque ela não responde a esses estímulos. Sabe aquelas crianças que quando eu tenho uma criança, vários brinquedos fazem barulho. Então, às vezes, para chamar a atenção da criança, eu começo a fazer aquele barulho. E a criança não corresponde a esse estímulo, eu preciso estar atenta, eu preciso levar ao pediatra, informar isso ao pediatra, para que essa criança faça um acompanhamento. Às vezes ela não é totalmente surda, mas às vezes a tonalidade, eu preciso fazer um barulho muito alto para que essa criança corresponda a esse estímulo. Então eu preciso ficar atenta, preciso levar essa criança para um médico. Percepção olfativa, né? Estimular diferentes odores e cheiros específicos. Quando que a gente vai trabalhar esse tipo de coisa? Principalmente na hora da alimentação. Então, incentivar a criança a cheirar vários tipos de comida, porque hoje os brinquedos por si, eles têm cheiros específicos, principalmente as bonecas, né? Tem boneca com cheiro de morango, cheiro mais doce, cheiro mais azedo. Então, são estímulos olfativos. E a percepção gustativa, que é o quê? Fazer com que a criança, desde cedo, perceba o que é azedo, o que é amargo, o que é doce, o que é salgado. Quando que eu faço essa percepção? Na infância. Crianças que não são incentivadas a ter essa percepção desde cedo, são aquelas crianças que têm dificuldade para ingerir uma variedade de alimentos. Aquelas crianças que, por exemplo, não comem frutas. Por quê? Porque não teve esse estímulo do que é azedo quando era mais jovem. Se eu tiver esse estímulo, eu vou estar ajudando essa criança a ter o quê? Vitaminas, toda aquela parte nutricional que a gente estudou, tá? Parte termotátil a gente já viu. E análise e síntese. Eu preciso ajudar. Aqui, principalmente essa parte, não é só para crianças, mas também para idosos, tá? Será que essa pessoa ela consegue fazer análise de partes? O que vai ajudar a fazer isso? Uma brincadeira muito comum, montar quebra-cabeça. A criança consegue entender que aquilo lá é parte de um todo? Ela consegue fazer síntese? Tudo isso também tem que ser desenvolvido, tá? E eu vou ter a parte de motricidade propriamente dita. A gente viu o que é motricidade? Quem lembra? Nossa, ninguém lembra. Eu vou dar um desconto porque muita gente entrou atrasada na aula hoje, tá? Motricidade é movimento. Toda vez que a gente escutar motricidade, é movimento. Eu tenho movimento amplo, que é desenvolvimentos corporais dos grandes músculos, braço, perna, tronco, e eu tenho a motricidade, o movimento fino, que é aquele movimento com precisão, rapidez e uma força muscular específica. Então, quando eu falo em movimento amplo, meninas, que é aquele dos grandes músculos, que esses grandes músculos precisam me dar? Agilidade, coordenação para os grandes movimentos e equilíbrio do corpo, tá? Então, a motricidade ampla, o movimento amplo,
ele está muito ligado com equilíbrio. Então, tanto para criança quanto para pessoa idosa, tá? E o movimento fino? Aí ele pode ser subdividido em algumas particularidades. Primeiro, coordenação fisiomotora. O que isso está ligado? Do que eu estou falando com isso? Eu estou falando da interação entre a visão e o movimento do corpo. Que é o quê? Eu estou vendo uma parte específica, ou aquelas crianças, por exemplo, que tem dificuldade, que fica muito assim, olhando para o todo, ela não consegue focar em algo específico. Esse foco, se a criança, mesmo depois de uma idade, mesmo com todos os estímulos, ela não tem isso de ter foco, pode ser sinal de um déficit de atenção ou de um autismo, não sei, precisa investigar. Coordenação viso-manual. O que é isso? O envolvimento do gesto manual com a visão. Consigo fazer um movimento pequeno? Desenho, está muito relacionado, é uma forma de eu tentar estimular essa coordenação específica, tá? Que é essa união do manual com a visão. Óculo pedal, que é o quê? A relação da visão com o gesto de membros inferiores. Quando uma atividade que ajuda muito a desenvolver isso? Bicicleta, e quando é mais jovem, o próprio... Ai, gente, como é que chama? Aquelas motinhas pequenas, tinha um outro nome. Ai, fugiu o nome. Mas aquelas motinhas pequenininhas que as crianças andam, aquilo lá é ótimo para justamente desenvolver essa coordenação, tá? Outra coisa, gente, que vocês que são cuidadores, eu falo que é uma das partes mais importantes da motricidade fina, fora parte de pinça e tudo mais, motricidade lingual. O que vocês vão fazer? Ajudar a criança a fazer a pronúncia correta, tá? Porque é uma tendência nossa, quando a gente está se relacionando com crianças, falar errado. Não pronunciar todas as sílabas corretamente, ficar falando de uma forma infantilizada. Isso não auxilia no desenvolvimento. Se vocês têm como alvo trabalhar em instituições, em creche, em escolinha para criança, gente, a gente tem que estar sempre incentivando a pronúncia correta. Por mais que você está lidando com uma criança, incentivar ela a falar corretamente. E isso é tão relevante que quem tem filho, quando manda para a creche, você observa que a criança começa a falar mais correto, de forma mais correta. Observem crianças que vão à creche desde bem jovens e crianças que convivem apenas com família. Criança que vai para a creche tem a tendência de falar de forma mais correta. Por quê? Porque convive com adultos que falam de forma correta. A nossa tendência é falar, bebê da mamãe, cuti-cuti. Isso é carinho, mas não incentiva o desenvolvimento da pronúncia. E a última forma de movimento fino, que as crianças hoje já nascem sabendo, que é a dígito manual. A movimentação coordenada de mãos e dedos. Hoje, criança com 1 ano e meio, elas já sabem, 1 ano já sabe ali, ó, parte digital, elas têm isso muito aflorado, porque é o que chama a atenção da criança. Tem cor, tem luz e tem som. Isso chama a atenção da criança, então ela desenvolve de forma muito rápida, tá? Habilidade visual. Então, a capacidade que a criança tem de armazenar imagens, tá? Isso tanto a curto e longo prazo, tá?
Então, os estímulos visuais que são apresentados para uma criança, gente, vai ter impacto ao longo de toda a vida, tá? Ela consegue memorizar letras, números, formas, desde que elas sejam incentivadas, tá? A gente tem que estimular as crianças desde muito jovem. E tomar muito cuidado, principalmente para quem pretende cuidar em domicílio, cuidado com o quê? Do que essa criança está sendo exposta. Jornal, notícia, televisão, tudo isso a criança retém. A memória visual é uma das que causam mais impacto na criança. E nessa parte visual, eu preciso ajudar a desenvolver essa criança a ter percepção do que é similar e do que é diferente, tá? Por isso que a gente vê, principalmente na primeira infância, que é ali na parte do 0 até os 6 anos, a gente vê o quê? A maioria dos brinquedos são brinquedos de encaixe, são brinquedos de cor, você colocar as cores juntas, separar por cor, separar por forma, separar por tamanho, para ter essa diferença, né? As crianças precisam, essa é a fase delas terem essa percepção, tá? Percepção de figura e de fundo, né? O cérebro vai fazer a seleção dos estímulos e vai perceber conforme interesse no momento. O cérebro ele consegue já nessa idade fazer a diferença de uma figura para o restante do fundo. Então, por exemplo, eu tenho uma gravura X, por exemplo, aqui. Eu tenho uma gravura. Ela consegue perceber o desenho principal do fundo? É isso que ela está falando, de percepção de figura e fundo. É a fase em que as crianças começam a desenvolver, porém, às vezes a gente observa um desenvolvimento tardio dessa percepção de figura e fundo, tá? Ritmo. Ritmo a gente também precisa desenvolver, né? Noção, sucessão, alternância. Por que que a gente fala, e muitos brinquedos têm isso, né? De musiquinha. Por que que tem tanta música para criança? Porque o ritmo ajuda a trazer equilíbrio emocional para a criança. A gente observa, por exemplo, que as crianças muito agitadas, quando você coloca música para elas, ajuda a ela acalmar, vai trazer equilíbrio emocional, equilíbrio para essa criança. Então, a música, o ritmo é muito importante, tá? Vai trazer também percepção de coisas simultâneas, sucessão de símbolos, sons, movimentos, além de trazer muitos benefícios, pessoal, para a locomoção. A criança começar a entender, por exemplo, bater palma faz som, bater o pé faz som. Tudo isso vai desenvolver ritmo e equilíbrio para a criança. E quando eu tenho um prejuízo, né, por exemplo, tem instituições que não estimulam. Hoje é muito raro, né? Todas já perceberam a importância. Mas quando a criança ela não desenvolve essas habilidades, a gente percebe que a leitura dela fica mais lenta, ela começa a ter erros de pontuação e de entonação na hora da leitura, porque ela não tem noção de ritmo, e isso vai afetar a leitura da criança. Não respeitar o espaço entre as palavras, união de palavras. Ela começa a omitir determinadas sílabas por conta dessa falta de ritmo. E também na hora de acentuar. Olha o tanto que isso é relevante, gente. Não entender de ritmo vai afetar até mesmo quando essa criança for alfabetizada, a parte dela entender acentuações.
ela vai ter essa dificuldade se ela não for apresentada a ritmos na infância. Por isso que a música na infância, na primeira infância, e acompanhando isso ao longo da vida, da infância da criança, vai ser tão importante. Isso vai afetar até mesmo a alfabetização dela, tá? E por fim, nós vamos ter concentração e atenção. É algo, gente, muito difícil de ter. E não só de criança, mas de adultos, de qualquer pessoa, tá? Concentração é muito difícil, porque a gente se distrai com muita facilidade, tá? Quando que isso é especialmente difícil de manter? Nesse período de aulas online, né? Que não só vocês, mas as crianças também estão tendo. É muito difícil a gente cativar a atenção e concentração. Por isso, até que a gente está vendo, deixa eu deixar a Leia entrar, a gente está vendo muito que o desenvolvimento de novas profissões. Eu não sei se vocês observaram um vídeo que eu mandei para vocês, falando de novas profissões que foram criadas para a pandemia. Uma delas é uma pessoa que vai ajudar a ter concentração e atenção para crianças e idosos. Qual que vai ser o papel desse profissional? Ajudar a escutar, a ver, fazer com que essa pessoa ela prenda atenção, né? Porque hoje a pessoa se distrai muito, e é preciso alguém que ajude você a focar, né? Por isso que a gente tem ainda esse TET, né? A aula presencial, a aula online, mas com o professor. Por que que a gente não grava as aulas e põe para vocês assistirem? Porque é importante eu ver que fulano está atento, eu ver que fulano deu uma vagueada. Isso ajuda a prender um pouco mais a atenção das crianças e dos adultos também. E qual que é o problema quando a gente não tem concentração? Isso vai ser mais evidente quando a criança chega em idade escolar. Por quê? A falta de atenção vai comprometer o aprendizado, tá? São crianças que não vão conseguir realizar tarefas, vão precisar de mais ajuda na hora que chegam em casa para realizar suas tarefas. São crianças que não têm dificuldade até mesmo de se motivar, de ter motivação para ir para a escola. Porque elas se distraem, elas não têm atenção, é um lugar que não prende. E o que que causa a má concentração? A pessoa que vagueia o olho. Se eu tenho, é assim como um amigo, se eu estou conversando com um amigo, em vez dele olhar para mim, ele fica olhando para o ambiente, né, vagueando o olhar, é sinal de que ele não está ali com atenção naquele assunto. A acomodação é muito importante, principalmente nesse período de pandemia. Então, se eu tenho um ambiente para estudar, eu preciso ter um ambiente para estudar. Por exemplo, eu tenho uma mesa, essa mesa vai estar sempre focada para estudos. Então, quando eu sento aqui, eu estudo, tá? Ter um ambiente que favoreça a concentração. Algo também que pode comprometer a atenção, problemas visuais. Então, quando eu tenho uma criança que ela não se concentra em nada, às vezes é preciso levar no oftalmo. A gente observa que a incidência de problemas visuais na infância tem aumentado muito. E esses problemas visuais afetam a concentração da criança. Às vezes ela não se concentra porque ela não está enxergando de forma nítida. Então, às vezes a gente tem que ter essa visão crítica, né? Percepção auditiva também, às vezes a pessoa não se concentra, porque a criança não se concentra, porque ela não está ouvindo. Isso leva a criança a ser mais distraída, não ser focada. Uma outra causa, o vocabulário, né? Quando eu vou lidar com uma criança,
eu tenho que usar um vocabulário que seja pertinente para aquela criança. Eu não vou falar, eu preciso falar numa linguagem que ela entenda, senão eu não vou prender a atenção dela. E o mesmo acontece também com adultos. Se eu não falar uma linguagem que vocês entendam, vocês não vão me dar atenção. Então, tudo isso a gente tem que entender e tem que se adaptar. Se às vezes a pessoa está distraída, será que é o meu modo de falar? Eu tenho que estar atenta, tá? E aqui que independe de quem vai trabalhar com criança ou com idosos. Que é o que? O equilíbrio. Capacidade de manutenção do corpo numa posição durante um determinado tempo, tá? Tá ligado muito com atenção. Pessoa, quando você foca e tá atento, é mais fácil ter equilíbrio, tá? Então, quais são algumas coisas que podem ajudar? Nós vamos ter um capítulo falando só sobre atividades que favorecem o equilíbrio, tanto para criança quanto para terceira idade, tá? Habilidades auditivas, a gente já falou. Freio inibitório. O que é esse freio inibitório? É a capacidade de deter voluntariamente os movimentos, tá? Será que essa criança, ela consegue parar? Ou esse idoso, ele começa a andar, ele tem o freio? Ele consegue fazer isso? São músculos específicos que precisam ser ativados para eu ter a capacidade de freio. A gente observa crianças muito pequenininhas que elas vão andando, 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 andando até cair, não é? Por quê? Porque elas ainda não desenvolveram o freio inibitório, tá? É uma coisa que precisa ser desenvolvida. Conhecimento de direita e esquerda, tá? Que está relacionado à parte de lateralidade, distinguir objetos direito e esquerda entre si. Essa habilidade, vou desenvolver quando? É esperada entre os 6 e 7 anos. Então, a gente já vê que as crianças têm que estar maiorzinhas. Dinâmica lateral. O que é a dominância lateral? Perdão. A dominância lateral, predomínio tanto auditivo quanto sensorial de membros superiores ou inferiores, tá? Quando que isso ocorre? Entre aí por volta dos 5 anos, tá? Vai ser mais forte. Lateralidade, a gente observa o uso preferencial de um lado. Então, é por volta lá dos 5 anos que a gente vai observar diferenças entre canhotos e destros, tá? E por que que isso ocorre? Porque há a predominância de um lado do hemisfério cerebral sobre o outro, tá? Então, pessoas que têm predominância do lado direito, ela vai ser canhota. Pessoa que tem predominância do lado esquerdo, ela vai ser destra, tá? Então, lembre, um lado influencia, um lado do cérebro vai influenciar o outro lado do corpo. Quando que eu observo isso também? Quando isso é comprometido. Pacientes que tiveram AVC, também vai ter esse correspondente alternado, tá? Então, eu vou observar isso também em pacientes que sofreram AVC. Então, aqui definidas. A gente vai observar isso, então, a partir dos 5 anos, que a gente vai observar isso, tá? Geralmente, pessoas são contrariadas, né? Principalmente quando é canhoto. A gente observa que alguns tentam obrigar, mudar a preferência. Hoje em dia, graças às crianças estarem muito jovens na escola, né? A partir dos 4 anos já é obrigatório. Então, perdão. Então, a gente observa que a escola já estimula, já aceita, já faz as adaptações para canhotos e destros. Já a ambodestria é algo que a gente observa com uma certa raridade,
que é o quê? A utilização de ambos os lados do corpo com a mesma habilidade e destreza. Isso é tão raro que quando alguém desenvolve essa habilidade, principalmente nos esportes, ela se destaca. Quer ver um exemplo? Neymar. Por que que o Neymar é o Neymar? Porque ele consegue utilizar o destro e canhoto nas pernas com a mesma habilidade. Então, por isso, essas pessoas elas vão se destacar, principalmente quando elas estão ou em algum trabalho manual, ou se não, nos esportes, tá? Então, meninas, o que que a gente viu hoje? As principais habilidades que precisam ser desenvolvidas, não foi? Então, nós vimos o que é psicomotricidade, as principais habilidades, e a partir da próxima aula, a gente já vai entrar no quê? Diferenciar atividade física de exercício físico. É a mesma coisa? São coisas diferentes? Depois a gente já vai partir para as diferenciações entre recreação e entretenimento, tá? Para a gente conseguir fazer essa distinção, para mais adiante a gente ver como que eu consigo planejar as atividades físicas e recreativas, certo? Na questão de hoje, sobre psicomotricidade, ficou alguma dúvida? Marina, Leia, Elisete, Odete, Rosana, Paola? Não. Nenhuma? Ah, então tá bom. Então, ó, acabando a aula, eu já vou postar as questões, tá? O que eu vou falar para vocês? Eu levei muito em consideração o que algumas meninas pediram, tá? O que foi? Pediram para o trabalho não juntar ao final do livro, né? Dar um trabalho no meio do livro para não sobrecarregar vocês. Então, eu vou fazer isso, tá? Assim que a gente chegar lá no capítulo 9, já vai ter uma atividade, tá bom? Então, vocês já vão se preparando aí, que eu vou dividir, então, para não ficar muita coisa para vocês, tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, tá bom. Menina, Não, só trabalho em dobro. não, mas ó, vai ser menor, tá? Não vai ser tão grande, não, Paola. Pode ficar tranquila, tá? Certo? Tá. Então tá bom, ó. Um beijo para vocês, bom descanso. Manda um beijão para sua menina, tá, Paola? Mando sim. Então tá bom. Gente, um beijo para vocês. Tchau, Elisete. Tchau, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, Leia. Um beijo para vocês, bom descanso. A gente se vê. E ó, Deus. qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, viu? Então tá bom. Beijo. Tchau, Hoje tchau. tô parando muito. Isso foi bom. Hoje a internet tá ruim aí, velho? Tá demais. Ah, é horrível. Toda hora tá iniciando. Ah, não. Eu vou assistir de novo no vídeo. Não, O YouTube é combinado. melhor. Não, tem dia que a Tá bom? internet não ajuda. Obrigada. Um beijo, meninas. Com Tchau, Deus, tchau. tá? Com Deus. Manda um beijo Boa pra sua noite. vozinha. Tá, Jó? Eu falo sim. Tchau. Com Deus.